Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, o amor, a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você, com a sua família. Aqui Bispo Paulo Henrique dando sequência na nossa série de mensagens de escravo a governador. Espero que você esteja gostando das mensagens, espero que a sua alma esteja sendo alimentada. Hoje nós estamos falando do 6º programa, a 6ª mensagem desta série. Tenho certeza que cada uma das 5 mensagens anteriores tocou profundamente na alma de muitas pessoas. E a ideia principal é essa, é que você não seja mais acorrentado, aprisionado por ninguém. Pelo contrário, que você seja um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa livre para ser feliz. A liberdade, ela não depende apenas de outros ou de questões externas. A liberdade, ela depende principalmente das suas decisões, das suas atitudes. Porque quando eu ou você deixamos uma porta aberta por causa de decisões erradas que nós tomamos em nossa vida, por causa de atitudes erradas, então por aquela porta vai vir o carrasco, trazendo algemas, trazendo correntes para nos colocar nas cadeias. Então estas mensagens têm o intuito de abençoar, de levar instrução e de ensinar você a ser uma pessoa livre. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a decisão que José tomou de não se deixar levar pela situação que o inimigo criou. No programa anterior, nós aprendemos que tudo estava indo bem para José. Tudo estava dando certo. Tudo que José fazia, Deus prosperava. E o inimigo criou uma situação onde a mulher de Potifar coloca os olhos em José, se engraça por José e diz: deita-te comigo, deita-te comigo. Mas José disse não. José, ele prefere agradar a Deus. José prefere tomar uma decisão que talvez, como nós vamos perceber hoje, teve um preço alto, no sentido humano, aos olhos humanos, teve um preço alto a pagar, mas foi a escolha certa, porque José não permitiu o adversário colocar mais correntes sobre ele. Quando você toma atitudes e decisões certas, você está dizendo não para as correntes do inimigo. Você está dizendo: não aceito mais viver algemado, acorrentado, encarcerado. Eu sou um homem livre, vou ser uma pessoa livre e ninguém vai me escravizar mais. Então José, ele disse não para a mulher de Potifar. A mulher de Potifar agarra José, como nós aprendemos aqui no programa anterior. José sai correndo, as roupas de José ficam nas mãos daquela mulher e ela acusa ele de tentativa de estupro. É isso. Bom, vamos lá no capítulo 39, no versículo 20 em diante, para a gente ver o que aconteceu. O pastor Antônio, por favor, está aqui, né? Então aquela mulher, ela conta para o marido dela a versão do jeito dela. Do jeito dela. Ela conta para o marido a versão do jeito dela. E o marido acredita nela, né? Acredita que aquela mulher era uma boa mulher, uma boa moça, uma moça direita, enfim. E o que acontece? E o Senhor de José
ou seja, o patrão de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, na prisão. Lembra que nós falamos aqui no programa anterior que duas coisas poderiam acontecer com José se ele se deitasse com a mulher de Potifar? A primeira, ele seria morto. Essa era a punição quase que certa, 99,100% de certeza, que ele seria morto. E a segunda, que ele seria um eterno escravo por aquela atitude errada. Só que algo diferente aqui já aconteceu. Apareceu uma terceira situação, uma terceira opção. José nem foi morto e nem se tornou escravo para sempre nas mãos de Potifar. A Bíblia está dizendo que Potifar, o senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei, olha que interessante isso aqui, não foi qualquer cadeia, não foi qualquer prisão, não foi qualquer cárcere que José foi lançado, não. No Egito existiam várias prisões, acredito eu. Só que esta prisão aqui era especial. Esta prisão é onde ficavam os presos do rei. É como hoje. Vamos falar dos dias atuais? Nós estamos vivendo no país, no nosso país, no Brasil, uma situação de muitas corrupções, muitas prisões de políticos, de grandes empresários. E nós vemos essas pessoas sendo lançadas nas prisões comuns, nas prisões onde estão lá os famosos ladrões de galinha. Não! Os estupradores? Não! Nós vemos essas pessoas especiais, entre aspas, sendo lançadas em prisões especiais, cheios de mordomias, cheios de vantagens, cheios de privilégios. Olha o que aconteceu com José. Por isso que no programa anterior eu disse que quando a pessoa escolhe fazer a vontade de Deus, quando a pessoa escolhe agradar a Deus, ela cai para cima, ela não cai para baixo. Parece estranho ouvir assim, mas é o que acontece quando a pessoa escolhe fazer o que agrada a Deus. Quando a pessoa diz não para a cilada do inimigo, Deus cria uma situação que muda e abençoa a vida daquela pessoa. Por mais que aos olhos humanos aquela pessoa pareça estar perdendo, mas na verdade ela está ganhando. Vou mostrar para você por quê. Então José, o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. O Senhor aqui, ó, o Senhor com letra maiúscula, ó. Tá diferente desse Senhor aqui, ó, tudo com letra minúscula. Aqui era Potifar e aqui o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, porém, era com José. Por que Deus era com José? Por que Deus estava com José? Porque na hora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha entre cair na cilada do inimigo ou fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, qual a escolha que José fez? Agradar a Deus, ser fiel a Deus, honrar a Deus, não pecar contra Deus. José queria ser livre daquela escravidão, então ele não aceitou ser acorrentado por uma nova situação que foi criada. Ele não aceitou, ele disse não para aquela tentação que foi proposta a ele. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então Deus quebrantou o coração do carcereiro, Deus transformou os olhos do carcereiro e o carcereiro começa a ter bons olhos para com José. E o que aconteceu? Olha o que o carcereiro fez. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere.
E ele fazia tudo, José fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então entenda comigo que interessante. José trabalhava para quem? Para Potifar. Potifar era funcionário de quem? Do faraó. Então José era funcionário do rei, faraó. Concorda comigo? Agora José foi enviado para a prisão do rei. A prisão pertencia a quem? Ao rei. Ao rei. Quem comandava a prisão? O carcereiro. Só que quando José chega na prisão, Deus era com José, faz com que o carcereiro tenha bons olhos para com José, e o carcereiro transfere toda a responsabilidade da cadeia da prisão para José. Quem se torna agora responsável pela prisão do rei era José. Quem fazia tudo na prisão do rei era José. Quem comprava, quem vendia não, né? Acredito eu que não, mas quem comprava as coisas para os presos, quem fazia as encomendas, quem organizava lá a prisão, quem determinava as coisas era quem? José. Então o carcereiro sai de cena e José assume. Então José agora passa a trabalhar diretamente para quem? Para o rei. É como se José agora se tornasse funcionário direto do rei. Ele era funcionário de Faraó, do rei. Agora ele se torna um funcionário do rei. José cai para cima. José é promovido naquela situação. E tudo isso fazia parte de um projeto de Deus, porque José lá na frente vai ter um encontro com o rei, com o faraó. É aonde Deus muda a história de José completamente, tira as algemas de sobre ele, tira as correntes de sobre ele, muda a história, transforma a vida de José. Então o que eu quero aprender com você aqui hoje? Que tudo o que acontece na nossa vida, principalmente durante o período de escravidão, principalmente durante o período de cadeias, nós temos a oportunidade de aprender muitas coisas importantes para a nossa felicidade. Nós temos a oportunidade de aprender coisas boas, coisas que vão nos mostrar por que nós fomos parar naquela situação. O que nós não devemos fazer para voltar àquela situação. Tem gente que acha que o momento difícil da vida é só para chorar. Não é não, amigo. Não é não. Momentos difíceis da vida são momentos importantes para aprender. Aprender a ser feliz. Aprender a ter uma vida livre de qualquer tipo de opressão, de correntes, de algemas. José foi mandado para a cadeia, para a prisão, melhor dizendo. Cadeia ele já tinha sobre ele, ele era escravo. Ele foi mandado para a prisão. Que tipo de pessoas você acha que José encontrou na prisão? Todo tipo de gente. Pessoas que pensam, todo tipo de situação. E ali José começa a ter novos aprendizados. Por que você está aqui, fulano? Eu estou aqui porque eu matei ciclano. Matou por quê? Eu matei porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não me controlei, eu fui lá e matei. Então quer dizer que quando a gente não se controla, então acontece esse tipo de situação e a gente vem parar aqui? Entendi. Aí foi no outro. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu roubei do rei. Eu roubei. Aí José, roubou por quê? Porque
eu vi lá a situação, o rei ficando rico e eu nada, e eu achei aquilo injusto e tal, e eu roubei. Ah, então, por causa daquele seu pensamento de injustiça, por causa daquele seu pensamento que você estava sendo inferiorizado enquanto alguém estava crescendo, e aí levou você a roubar, e aí por isso você veio parar aqui? Entendi. Olha que coisa interessante. Deus permite José ir para um lugar onde José conheceria muitas pessoas diferentes e aprenderia. Será que você tem aprendido nesse momento seu de escravidão? Ou será que você só tem xingado o nome feio, reclamado da vida? Enfim, meu amigo, se você não aprender nada com essa situação difícil que você está vivendo, então não tem jeito para você não. Sabe por que não? Porque ainda que Deus tire você dessa corrente maldita, dessas algemas malditas que você se encontra, daqui a pouco você entra aí de novo. Você é aprisionado de novo. Você vai tomar as mesmas decisões e atitudes que te levaram para esse lugar. Você vai tomar tudo de novo e você vai cair aí de novo. Então eu te pergunto, para que Deus te livrar disso? Para quê? É igual uma pessoa que vai para a cadeia hoje, prisão penitenciária hoje, e não aprende com os erros dela. Ela sai de lá amanhã, semana que vem ela está lá de novo. Por quê? Porque se ela não cometeu o mesmo erro que ela cometeu antes, ela comete outros. Ela vai cair na tentação, na cilada armada pelo inimigo de outras situações que lá dentro da penitenciária existiam pessoas condenadas por aquela atitude, e ao invés desta aprender com os erros daquela, não aprendeu nada. E quem não aprende nada se torna escravo para sempre. Para sempre. Nunca vai ser um homem livre. Nunca vai ser uma mulher livre. Se você não aprender com seus erros, você nunca vai ser livre. Você vai morrer na escravidão. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz. Então, meu irmão, meu amigo, telespectador, está na hora de amadurecer. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, pastor Antônio. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo fala aqui, que interessante. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi. Olha esse verbo aqui, ó. Olha esse verbo aqui, o verbo aprender. O verbo aprender. Olha o que Paulo disse. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer que Paulo não sabia. Quer dizer que Paulo não sabia viver em toda e qualquer situação. Mas quando ele caiu em situações difíceis, ele aprendeu. Paulo aprendeu, e você tem aprendido? Tem aprendido? Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo dizendo, já tenho experiência, eu aprendi. Eu costumo comparar Paulo e Pedro, os dois apóstolos de Jesus. Quem andou com Jesus lado a lado? Foi Paulo ou foi Pedro? Você sabe? Sabe não? Foi Pedro. Pedro foi ali um dos primeiros discípulos de Jesus. Pedro andou cerca de 3 anos a 3 anos e meio ao lado de Cristo. Paulo nunca viu Jesus. Nunca. Que isso, bispo Paulo?
Como que Paulo nunca viu? Está escrito em Atos dos Apóstolos. Está escrito o quê? Que no caminho de Damasco, Paulo viu grande luz e ouviu uma voz. E ele pergunta, quem és tu? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele ouve, ele vê uma grande luz. Paulo nunca esteve convivendo com Jesus. Paulo nunca teve a oportunidade de sentar numa mesa e aprender diretamente com Jesus. Pedro sim, Pedro sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Entre Pedro e Paulo, quem você acha que foi um evangelista com maior destaque? Você acha que foi Pedro ou você acha que foi Paulo? Vou responder para você de forma simples. A Bíblia Sagrada traz para mim e para você duas pequenas epístolas de Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro. E a mesma Bíblia Sagrada traz para mim e para você 13 cartas, 13 epístolas de Paulo, 13 de Paulo e 2 de Pedro. Quem foi um evangelista de maior destaque? A Bíblia Sagrada fala para mim que Paulo rodou quase que o mundo todo conhecido naquela época. Evangelizou quase que no mundo todo conhecido naquela época. E Pedro? Basicamente em Jerusalém e Roma. Basicamente, talvez ele tenha andado em algum outro lugar pequeno que não foi nem levado em consideração. Por quê? Vou dizer para você por quê. Porque Paulo tinha facilidade para aprender as coisas. Paulo aprendia em toda e qualquer situação. Com toda circunstância, Paulo aprendia. Ele dizia, opa, peraí, isso causa escravidão. Opa, isso aqui causa sofrimento. Opa, isso aqui Deus se entristece. Opa, aquele caminho não é bom. Opa, isso aqui está errado. E Pedro era cabeça dura. Como tem muita gente me assistindo agora e é cabeça dura. A pessoa não aprende nunca. E quanto mais você demora a aprender, mais é o tempo, maior é o tempo que você vai passar em meio a essas cadeias, a esse sofrimento, a esse desespero. Quanto mais você demora para aprender, maior vai ser o tempo da sua dor. Então Paulo, ele disse, eu aprendi, eu não sabia, mas eu aprendi. Esse era José também. José aprendeu na cadeia, aprendeu na casa de Potifar, aprendeu. Meu amigo, meu irmão, telespectador, amigo do YouTube, amigo internauta, se você não aprender nesta situação que você está vivendo, então mais cedo ou mais tarde, ainda que Deus te tire desta cadeia, você vai voltar para ela. Você vai voltar. Olha Paulo dizendo, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha Paulo dizendo, ainda que eu seja fraco, que eu não tenha muitas condições, mas se eu estiver andando com Deus, buscando a força de Deus, se eu estiver na presença de Deus, Deus vai estar comigo e Ele vai me dar forças para me dizer não às tentações do inimigo, para mim ter uma vida nova, uma vida livre, uma vida feliz, uma vida abençoada. Espero que você deixe esta palavra entrar no seu coração. Este ensinamento fazer parte da sua vida. Espero que você realmente dê valor para aquilo que Deus está te entregando nessas mensagens. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama, pessoas que você tem visto, que infelizmente estão vivendo momentos difíceis, mas não estão aprendendo nada
nesses momentos difíceis. É necessário aprender, é necessário crescer, é necessário sermos uma nova criatura. Tá bom? Se você quer aprender mais das coisas de Deus, esteja conosco na comunidade Cristã Minas mais próxima de você. Toda quarta-feira nós temos escola bíblica, é gratuita. Ninguém paga nada. Esteja conosco, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, vamos ser livres juntos, ser abençoados juntos. Aos domingos nós estamos tendo as mensagens de avivamento, de salvação, nesse tema de escravo a governador, como ser transformado, como ser libertos de verdade. Esteja conosco. Aí no rodapé do seu televisor aparecem os endereços, aparecem também os nossos contatos de telefone, de WhatsApp. Esteja conosco, faça parte de um ministério de avivamento e de salvação. Um ministério que se preocupa em verdadeiramente apresentar Deus para você através das Sagradas Escrituras, com o propósito que você seja um homem feliz, uma mulher feliz, uma pessoa livre e abençoada por Deus. Tá bom? Ora comigo? Senhor Deus querido e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esta mensagem de hoje seja transformadora. Aqueles que estavam, meu Deus, que estão vivendo momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de desespero, meu Senhor, e só tem xingado, brigado, não estavam aprendendo nada com estas dificuldades, que a partir de hoje, Pai, que a partir desta mensagem, essa pessoa possa ser diferente, que ela possa aprender nesses momentos difíceis para que nunca mais ela venha cair nesta situação de cadeias. Que esse povo seja feliz, seja livre. Meu Deus, que essa pessoa tenha forças para estar conosco na comunidade Cristã Minas. Que o Senhor nos capacite para ajudar essas pessoas, para ensinar essas pessoas e através da nossa vida, essas pessoas sejam felizes e abençoadas. Eu te agradeço de todo o coração, na certeza da vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos, meus amigos. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E aguarde, porque na próxima semana tem mais uma mensagem, né? A 8ª mensagem, é a 7ª, né? A 7ª mensagem, já estou pulando uma, tá vendo? É a 7ª mensagem, como sair da escravidão e ser um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa feliz e abençoada. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.